vocês. Vamos para mais uma questão, ainda falando de interpretação textual. Eu trouxe aqui mais uma questão de Enem para vocês. Acompanhem comigo a leitura, hein, Manuel? Nosso intérprete. A trajetória de Liesl Meminger é contada por uma narradora mórbida, surpreendentemente simpática. Ao perceber que a pequena lada de livros lhe escapa, a morte afeiçoa-se à menina e rastreia suas pegadas, de 1939 a 1943. Traços de uma sobrevivente. A mãe comunista, perseguida pelo nazismo, envia Liesl e o irmão para o subúrbio pobre de uma cidade alemã, onde um casal se dispõe a adotá-los por dinheiro. O garoto morre no trajeto e é enterrado por um coveiro que deixa cair um livro na neve. É o primeiro de uma série que a menina vai surrupiar ao longo dos anos. O único vínculo com a família é esta obra, que ela ainda não sabe ler. A vida ao redor é uma pseudo-realidade criada em torno do culto a Hitler na Segunda Guerra. Ela assiste à eufórica celebração do aniversário do Führer pela vizinhança. A morte perplexa diante da violência humana dá um tom leve e divertido à narrativa deste duro confronto entre a infância perdida e a crueldade do mundo adulto. Um sucesso absoluto e raro, de crítica e público. Bom, você já leu esse livro, A Menina que Roubava Livros? Se não leu este livro, este que eu estou falando, eu aconselho a ter pelo menos um entendimento, que no caso aqui é uma questão que faz menção a uma obra, tá certo? E toda vez que você ler uma obra, você vai ficar com aquilo na sua mente. Então, você está no terceiro ano, ensino médio, ou talvez até já tenha terminado o ensino médio, está se preparando para o Enem ou para outras modalidades de vestibular. A leitura vai sempre ser a melhor ferramenta para ajudar qualquer candidato, seja em vestibular, até mesmo em concurso público, tá bom? Gêneros textuais, né? Os gêneros textuais podem ser caracterizados, dentre outros fatores, por seus objetivos. Aí uma pausa para falar dos gêneros textuais. Existem textos com estruturas prontas, os tipos textuais, a narração, a dissertação, por exemplo, a injunção, a descrição, tá? A dissertação, acho que até falei dissertação, que a gente trabalha na redação, para o vestibular. Essas estruturas, elas são envolvidas por vários gêneros que nós utilizamos para satisfazer as nossas necessidades comunicativas, tá bom? Então, esse fragmento que eu acabei de ler para vocês é uma reportagem, pois busca convencer o interlocutor da tese defendida ao longo do texto. Aí eu preciso saber que gênero, quais são as características de cada gênero que o comando da questão nos pede, né? É um resumo, pois promove o contato rápido do leitor com uma informação desconhecida. É uma sinopse, pois sintetiza as informações relevantes de uma obra de modo impessoal. É uma instrução, pois ensina algo por meio de explicações sobre uma obra específica? Ou é uma resenha, pois apresenta uma produção intelectual de forma crítica? Se você ainda não sabe o que é uma sinopse, o que é um resumo, uma resenha, não lembra como é a característica da reportagem, fica aí calmo, fica calma, que nós vamos resolver o seu problema. Mas eu vou logo dizer que este trecho nesse fragmento, é uma resenha, pois apresenta a produção intelectual de forma crítica, tá certo? E eu trouxe para vocês as características desse gênero reportagem, que consiste em expor, opinar ou interpretar fatos de maneira detalhada. Lidamos com isso nos telejornais, né? No próprio jornal, nós temos vários jornais aqui no Maranhão, em todo o Brasil.
É um texto jornalístico, como o nome está dizendo, se é uma reportagem. Ele deve apresentar uma linguagem clara, objetiva e o uso da norma padrão da língua. Não dá para despojar, né, maluco? E aí, doido? E aí, mano, não dá pra gente fazer isso. Éguas, doido. Essas coisas não tem nesse texto, porque ele se utiliza da norma padrão. E também a prevalência da informação na composição dos textos. Agora eu vou trazer para vocês o resumo, a resenha e a sinopse, só para a gente fechar esse nosso momento. O resumo é um gênero textual que vai trazer o quê? Ele traz duas habilidades, a síntese e a objetividade. Ou seja, eu pego um tema, eu sintetizo, ou seja, eu vou resumi-lo, como o próprio nome está dizendo, que traz pontos, no caso, o resumo traz pontos apresentados de forma essencial, tá bom? Agora, a síntese da resenha é diferente do resumo. Por quê? Porque na resenha eu vou expor a minha opinião de maneira crítica em relação àquele assunto. Então, no resumo, eu sintetizo e não digo nada a respeito daquilo que eu penso. Na resenha, eu sintetizo e coloco também a minha opinião com a finalidade de avaliar aquilo que está sendo resenhado, tá bom? Então, quando se escreve uma resenha, o que se faz? Apresenta um resumo da obra com a opinião de quem redige. E a sinopse, que também é um resumo, geralmente acompanha a obra original, é escrita pelo próprio autor ou por alguém envolvido na produção da obra. Onde a gente olha muito sinopse? No cinema, quando a gente vai assistir a um filme, não sabe do que se trata, aquele filme ali trata de quê? Tá ali uma sinopse, rapidinho, para você entender do que se trata. Compliquei?